Então, eu não sei se vocês se lembram desse caso, cara. Porque, bom, eu sei que teve uma certa repercussão, mas não muita, né? Não muita porque, cara, eu até vi que a Jovem Pan comentou, o Paulo Figueiredo comentou, né? Inclusive foi numa notinha lá no Morning Show, eu acho, né? Pelo que eu lembro. O G1 também comentou, a Folha de São Paulo também havia comentado, mas acontece que, né, o pessoal não estendeu muito, né? Não rolou aquela investigação, né, para procurar culpados, né? Não, isso aí não aconteceu. E eu confesso que eu não sei como é que anda a situação hoje, mas provavelmente o moleque não tá mais no MBL. O que? Eu tenho quase 100% de certeza que ele não tá mais lá. Se bobear, o pai ainda tá, né? Mas o moleque não. Mas enfim, o que aconteceu? Eu vou botar aqui o resumo da ópera, né? Esse moleque havia sido incumbido pelo MBL para importunar o Guilherme Boulos, né? Isso aí, inclusive, a Folha mostrou através de conversas pelo WhatsApp, o que ele queria saber, onde o Guilherme Boulos se apresentaria, né, em uma passeata aí para promover os candidatos a deputado, né, e tudo. Aí tá, acabou que encontrou o Boulos, né? Aí ele chegou ao lado do cara, e fez aquela pergunta, não, ó, aquela abordagem já foi a lá mamãe falei. É uma abordagem aí que já tá manjadíssima, mas que sempre funciona. Tipo o que? Você viu o que aconteceu lá entre Rodrigo Garcia e Vera Magalhães. Foi uma abordagem a lá mamãe falei também. Então sempre vai funcionar porque vai pegar o pessoal de surpresa, né? A pessoa, justamente pelo fato de ter sido surpreendida, ela pode acabar agindo mal e tudo, né? Tudo o que o sujeito lá, tudo que o questionador vai querer. É justamente isso. A pessoa ela vai responder mal, né? Pode xingar ele, pode bater nele, aí vai gerar uma certa repercussão, tipo o que aconteceu nesses dois casos. Se bem que no caso do Douglas Garcia, o pessoal estendeu mais, até porque, pô, o Douglas, bolsonarista, né, tava colado com o Tarcísio, né? Então, claro que teve uma grande repercussão. Também você pega em relação ao papel da Vera Magalhães também, né? Debate, né, aqui por São Paulo, né, e tudo, então, né, teve maior repercussão. Aí tá, aí então esse moleque de 15 anos se encontrou com o Boulos, né, fez aquela abordagem lá, mamãe falei, perguntando pro Boulos por que você defende a ditadura de Cuba? Tá certo que foi uma pergunta bastante ridícula, né? Porque todo mundo sabe a posição do Boulos, a posição hipócrita dele, do pessoal da esquerda em geral, né? Então você pega que a partir disso dá para você aventar a possibilidade de que isso aí foi uma espécie de rito de iniciação do moleque no MBL. É tipo assim, como se o moleque estivesse de frente ao Renan Turdeblon de Santos, né, ficasse lá puxando o saco dele, né, falando que o MBL era isso e aquilo, né, e era isso e aquilo, obviamente, no sentido bom da coisa, né, tanto é que ele queria fazer parte do grupo, aí o Renan Santos responderia, tá bom, então você quer fazer parte? Olha só, eu quero que você saiba onde vai o Guilherme Boulos nessas próximas passeatas aí do PSOL, né? Então você vai lá, né? Vai lá importunar ele, vai fazer aquela perguntinha, não, aquela perguntinha não, né? Aquela abordagem estilo Mamãe Falei, né? Abordagens essas que acabaram fazendo com que o Mamãe Falei despontasse aí no cenário político paulistano, né? Aí, independente do sujeito te dar um soco na cara, te dar uma voadora, te dar uma facada, um tiro, você vai estar dentro do MBL, né? Ah, tá, então é isso aí, eu quero que você faça isso. Tá bom, então eu topo. Então eu acho que poderia ser esse tipo de coisa, né? Não? Aí deu no que deu, cara. O moleque apanhou, pô, tem vídeo aí mostrando que ele passou por uma espécie de corredor polonês, cara. Ele foi espancado aí por vários manifestantes. Não, manifestante, não, cara. Eu acho que não dá pra você falar como manifestante porque foi uma passeata para promover os candidatos. Então era diferente de você colocar no mesmo âmbito de um protesto. Não, cara. O pessoal tava promovendo lá os candidatos, cara. Inclusive teve gente lá que tava carregando cartaz, né, com a estampa da candidata lá e o número dela, então era uma coisa diferente. Aí tá aí um moleque que apanhou pra caramba, o pai, o desnaturado lá, o imbecil,
fez um boletim de ocorrência contra o Guilherme Boulos por agressão não, por lesão corporal, se bem que é a mesma coisa, né? Dá no mesmo. Aí depois eu cheguei ali no Twitter, a partir de um post lá da Folha de São Paulo falando sobre o caso, e dei uma olhada nos comentários de gente demonizando as pessoas que estavam justamente contra o MBL, que estavam contra esse moleque aí, porque eles foram os principais responsáveis, cara. Porque, pô, eles sabiam que daria merda nesse caso aí dessa abordagem do moleque contra o Guilherme Boulos. O pessoal não iria deixar passar batido. Todo mundo sabe também que os militantes da extrema esquerda são agressivos. Então eles sabiam, eles cavaram a própria falta deles. Pô, você acha que o próprio Mamãe Falei, que eu já havia falado aí, né? Ele ficou notavelmente conhecido justamente por esse tipo de abordagem, né? Que ele havia lançado lá no canal dele no YouTube, né? Mas ele não criou esse tipo de coisa, só que popularizou. Você acha que quando ele entrou, quando ele fazia esse tipo de abordagem, ainda faz, né? Você acha que ele não espera ser agredido? É claro que espera ser agredido, pô. É claro. Mas acontece que a situação é um pouco diferente se você fizer uma comparação, porque a gente está falando de um moleque de 15 anos, cara, de um adolescente. Tá certo que não é criança, mas também não é adulto. E tanto o MBL quanto o Kim, o Holiday, o Renan Turdeblom de Santos entraram no MBL, adentraram ao movimento. Eles não eram menores de idade. Menores de idade no sentido de quê? De ter 15 anos, de ter 16 anos, cara. Então são situações completamente... Não dá para você comparar. Não dá. E aí então eu até vi aí o pessoal lá nos comentários do post da Folha de São Paulo lá no Twitter, né, falando sobre o caso, demonizando as pessoas que, né, estavam descendo o Mário no moleque no MBL, falando que vocês têm que ter empatia. Cara, mas eu penso assim, ok, é até compreensível você falar isso aí para as pessoas que estão detonando esses dois aí, mas pô, cara, e a sua revolta contra o pai que colocou um moleque nessa situação? Vocês deveriam direcionar a culpabilidade pro pai, pro pai do moleque e justamente pro MBL também. Porque se não fosse a atuação desses dois aí, você acha que aconteceria esse tipo de coisa? Claro que não, pô. Claro que não. Então o pai, ele induziu o filho a participar disso, o MBL endossou e também o induziu, né? Então, essa galera aqui, você tem que ter mais empatia para com o pirralho lá. Ok, eu entendo, mas acontece que esse pessoal aí não tá detonando o MBL e nem o pai dele. E nem o pai do moleque. E claro que o pai do moleque concorda com as políticas do MBL. Até porque o MBL tá aí para acolher esses jovens aí. Eles utilizam os jovens justamente para fazer o que querem, cara. E é por isso que eu acho que o MBL dá para você colocar como sendo o novo inimigo da direita. Bom, porque primeiramente eles não são de direita, eles são de esquerda. Não é porque eles romperam com o Bolsonaro lá em 2017, não. Eu acho que foi em 2017 ou em 2016. Eu sei que as grandes manifestações começaram, foi o quê? Foi em 2013, cara. É o que? Por mais de 20 centavos, algo assim. Eu lembro disso aí. E o MBL não demorou muito tempo para aparecer. Mas, inclusive, falaram para mim que quem criou o MBL não havia sido o Renan Turdeblonde, cara. Havia sido... eu tô rememorando aqui o que o Alan dos Santos falou. E quem havia criado foi o político Paulo Batista, aquele sujeito lá do raio privatizador. Inclusive, esse MBL, essa geração aí do Kim, do Fernando Holliday, havia entrado na justiça contra justamente a posse do meme raio privatizador. Então não sei o que aconteceu. Mas, bom, eu penso assim, o MBL é o inimigo da direita, cara. E eles sempre vão estar bem porque tem muito jovem aí que se coloca naquela posição de não sou Lula e nem Bolsonaro. Então eles vão para o MBL justamente por aquele pensamento de terceira via, né? Gente que também está nessa pelo poder, cara, a maior parte dessas pessoas está pelo poder, né? E por ser jovem, ele, né, tem aquela revolta típica,
né? O sujeito também tá naquela mesma, né, o que é naquela toada de eu quero mudar o mundo, né? Isso aí não acontece só com gente de esquerda, só com gente da esquerda como bem conhecemos, é tipo o que petista, tipo o que psolista, não. Né? Acontece com esses molequinhos aí de apartamento, né, e que, né, não necessariamente comungam com Lula, com Boulos, né, com essa patota aí não. É gente que é um pouco mais de centro e tudo aí cai no MBL, e acaba sendo usado por eles. Eu não sei se você se lembra quando o Paulo Cogos havia feito um vídeo, né, ele estava filmando esse pessoal aí que tava do outro lado da rua. Isso aí foi no bairro do Paraíso, ali no centro de São Paulo, né, já descendo para a Zona Sul, né, que ele estava filmando esse pessoal aí do MBL, que estava promovendo, não, estavam anunciando que haveria uma manifestação lá no dia 12 de setembro do ano passado, e o Paulo Cogos enfrentou esse pessoal, né, esse pessoal atravessou a rua para vir falar com ele, para inclusive colar um adesivo nele, né? De mim, filha da puta! Tira a porra da mão de mim! Tira a porra da mão de mim! Tira a porra da mão em mim! Vai o mandado de comunista! Traidor! Ó, Beleza? traiu a pauta anarcocapitalista! Virou gado de governo! Virou pau mandado do governo! Você, tira a mão de mim, tira a mão de mim! Ó, Tira a mão de mim! gadista, Tira a mão de mim, gado, comunista! gado, Comunista! gado, Cala traidor do movimento de liberdade! Você é um bosta! Você é um bosta! Você é um bosta! Traidor! Bosta! Você é um lixo! Você é um lixo! Você é um bosta! Você é um bosta! Aí depois o Cogos retirou uma pancada de adesivos aí que eles soltaram na Avenida Paulista, né? O pessoal colocou adesivo até no chão, cara. E também haviam, nesse chamamento aí, o pessoal havia tocado percussão, né? Típico da esquerda, né? Tipo da extrema esquerda, cara. Né? Tocado percussão, tocado bumbo, né? Certo? E você saca que o MBL ele sempre vai estar bem, cara, porque ele sempre vai ter a adesão dos jovens. Sempre vai ter também de youtuber aí que já é acostumado a manipular jovem há muito tempo, tipo o que? O Nando Moura. Então sempre vai ter. É. Mas eu realmente fiquei decepcionado pelo fato de o Conselho Tutelar não ter descido a borduna em cima desse pai aí, desse moleque de 15 anos, cara. Porque eu acho que, tipo assim, se aqui fosse um país sério, cara, eu confesso que não sei como são os trâmites para você fazer com que um pai, né, nessa situação de você colocar o filho a um risco, né, a um risco de tomar uma bala, de tomar uma facada, isso aí intencionalmente, eu não sei como são os trâmites para você fazer com que esse pai perca a guarda do filho, né? Certo, mas acontece que eu acho que se aqui fosse um país sério, cara, o Conselho Tutelar iria pra cima desse pai aí, iria pra cima dele. Infelizmente não foi o que aconteceu, aparentemente, né? Aparentemente. E você pega que até os pais hoje em dia, cara, por mais que, ok, estejam em cidades grandes, em megalópolis tipo Rio, São Paulo, mesmo com toda a informação possível, os caras eles se metem a ficar fazendo merda e envolvendo os filhos nisso. É por isso que eu acho que gente como aquele pai da MC Melody, cara, há muito tempo ele deveria perder a guarda da filha, cara. Porque eu acho que é MC Belinho, eu acho que o apelido dele é esse aí, né? Pô, cara, ele já deveria ter perdido a guarda da Melody há muito tempo, cara. Há muito tempo. Aí, bom, eu também havia falado no outro vídeo sobre a Amanda Vitorazzo, que como eu havia dito também nesse vídeo, se trata de ser uma nova cara que o Renan Tordelbon de Santos lançou aí para disputar a candidatura para deputado aqui por São Paulo. As novas caras foram ela, o Renato Batista, o Cristiano Beraldo, eu até iria falar o Lucas Pavanato, mas o Lucas Pavanato ele não está nesse grupo oficial. O Lucas é de Sorocaba, ele não sei se ainda é assessor do Fernando Holliday, né?
mas ele foi lançado para deputado, não, para candidatura a deputado pelo Novo, né? E você pega também que teve outra pessoa, cara. Ah, sim, o Guto Zacarias, que inclusive, se você pegar dessa leva aí, é o principal deles que foi eleito deputado estadual aqui por São Paulo. Quem foi eleito deputado aqui por São Paulo do MBL? O Kim, que foi reeleito, né? Inclusive reeleito federal, e o Guto. O Guto foi eleito estadual. É. Mas aí tá, aí a Amanda Vitorazzo, bom, inclusive eu vou falar mais um pouco sobre o Renato Batista, né? Cara, eu até vi alguns vídeos de campanha dele, ele havia falado que o Nando Moura vai votar em mim, o Nando Moura. Cara, eu até coloquei no comentário desse vídeo aí, né, dizendo que, olha só, você se prepare porque o Nando Moura tá te usando. Ele é tipo o Blusão, cara. Eu não sei se vocês se lembram, não sei se vocês já ouviram falar no Blusão, que é um cara, eu não vou ficar descrevendo aqui, uma pessoa altamente repulsiva, né? Aqui no YouTube tá há muito tempo, sabe-se lá porque ele ainda não foi preso, porque ele fez muita merda, né? Enfim, o Nando Moura é igual o Blusão, cara, ele fica usando as pessoas e não é amigo de ninguém, não é amigo de absolutamente ninguém, né? Se bem que o Renato Batista, ele sabe muito bem o terreno onde pisa. Eu acho que, ok, tem muita gente inocente por aí, mas o Renato Batista sabe muito bem do histórico do Nando Moura. Se bem que tem gente que ignora justamente as coisas ruins que o Nando faz, né, e acompanha ele há muito tempo também, né? Tem muita gente que faz isso aí, certo? Mas, bom, aí tá, o Renato Batista também havia interpelado o Gil Diniz, que é um deputado que todo mundo sabe que é bolsonarista, inclusive ele foi reeleito, né? Ele havia pego o Gil Diniz em uma, ia falar manifestação, não, em uma passeata, obviamente para promover a candidatura do mesmo, né, do Gil, né? Aí então ele também havia feito aquela abordagem à la Mamãe Falei, né, perguntando para o Gil, né, sobre questões de utilizar fundo eleitoral, né, fundão eleitoral, né? Aí tá, aí o Gil, ele já foi para cima, não foi para cima no sentido de agredi-lo, né? Ele foi calmamente, né, mas acontece que de uma forma ameaçadora, né? Ele até perguntou pro Batista lá, é ilegal? É ilegal utilizar o fundão? Porque o Gil utilizou. É ilegal eu cometi algum crime? Aí o Renato Batista rebateu perguntando, mas é imoral, né? É imoral, né? Aí por fim acabou que o Gil Diniz estapeou o celular do Batista, né, algo que ele já esperava também. E a gente encontrou aqui, ó. Para fazer pro ministro. O Gil Ministro, o senhor toma remédio isso aí. controlado? Gil, fala aí, você tá usando 500 mil de fundão? Logicamente, o médico que manda. Mas atualmente está de boa. Esperidione, Isso. é ilegal. Então, pessoal, já Mas é largou imoral, a Não é né? ilegalidade. É imoral, né? Não é ilegalidade. Tá usando 500 mil de dinheiro público pra Quanto campanha. eu já O gastei de ministro que fundo? tem a sua E sanidade mental em tá no dia, partido e o apoio do presidente Valdemar da Bolsonaro. Costa Salve de Neto. palmas Quanto eu já para o gastei? único astronauta Você do pegou, hemisfério é sul legal. inteiro. É imoral, não é? É legal. Não é moralidade que a gente defende. A gente não defende a moralidade. Você acha legal usar 500 mil? Além disso, né, tem um vídeo que está circulando. Vocês viram? Se vocês conseguem, comecem a seguir. Parabéns, parabéns. Nas redes sociais. Né, você pega, cara, eu vou repetir aqui, você pega que esse tipo de abordagem sempre funciona, cara. Sempre funciona porque você pega o cara desprevenido, né, e justamente por estar naquela situação, naquele estado mental de surpresa, né, o sujeito ele vai agir mal. Ele pode agir de uma forma agressiva também. Então, bom, aí tá. Aí você pega aqui nessa questão aí de você dar a entender de que o Gil Diniz foi imoral em utilizar o fundão eleitoral. Cara, eu penso assim, eu acho que o MBL não é absolutamente nada para ficar acusando as pessoas de falta de imoralidade, tal como os extremos esquerdistas, né? Eles deviam estar no fim da fila, cara, no fim da fila disso aí. Porque também é um grupo que faz muita besteira, né? Tanto é que quando rolou os comentários sobre essa situação aí do moleque de 15 anos,
A galera ficou dizendo que, mas acontece que o MBL é mestre em cavar falta, em ficar fazendo besteira para se vitimizar depois. É mestre mesmo. O pessoal é mestre. E o Renato Batista, claro que ele fez isso aí também para fazer com que as pessoas votem nele, né? Sob aquela égide do nem Lula e nem Bolsonaro. Então quer dizer que se não é nem Lula e nem Bolsonaro, eu também vou ser contra as pessoas que apoiam ambos, né? Obviamente. Mas ainda assim o cara não foi eleito. Aí depois eu dei uma olhada no canal da Amanda Vettorazzo, né? E eu saquei que aparentemente não teve tanta influência do MBL no sentido de o quê? De você colocar um conteúdo, né, ali nos vídeos do canal dela. Eu sei que teve muita participação ali de gente do MBL, é claro. Pelo que eu notei aí, ela é amiga do Arthur Molito Duval, né? Apesar de ter acontecido aquela situação lá da fala dele contra as mulheres ucranianas, inclusive eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas aparentemente não teve tanto conteúdo, não teve tanta influência do MBL no conteúdo dela. O pessoal meio que fez um misto entre discussões políticas, né, esse âmbito aí todo envolvendo política, com comportamento de influenciadora digital. E pelo que eu sei, esse misto aí deu samba, cara. Não deu samba no sentido de eleger ela, porque ela também não foi eleita. Mas não ficou algo tão batendo ou para um lado ou para o outro. Ficou algo misturado mesmo. Ela havia feito algumas brincadeiras no canal dela, né, falando se ela gostava de homem meio bicha, né, algo assim. Se bem que se você pegar aí no âmbito da classe média paulistana, cara, você só vai encontrar cara dessa forma, cara. A maior parte, ainda mais se for da classe média alta. E o pessoal do MBL sabe muito bem que eles próprios não são assim exemplos de macheza, né? Tá mais para caras com perfil de bicha mesmo. Você pega lá o próprio Kim, você pega lá o próprio Arthur lá, porra, cara, só perfil de flosô, né? Ela também havia feito uma brincadeira lá sobre o suposto vazamento de uma figurinha premium da Copa, né? Sendo que na prática a figurinha premium da Copa era ela, né? Ela também havia descido mal em algumas pessoas, é claro, tipo o que ela fez com o Tarcísio em um vídeo lá. O fantoche do mito, Tarcísio de Freitas, quer dominar São Paulo. Aí então nesse vídeo aí onde ela desceu o malho no Tarcísio, o pessoal até refutou ela em relação a algumas coisas que ela havia dito, algumas mentiras. Eu confesso que não dei uma olhada direita, né, para ver se era realmente mentira ou não. Mas o pessoal também havia atentado o fato de que ela havia sido meio bairrista ao chamar o Tarcísio de O Carioca. O pessoal lá, não, um cara só comentou que esse O Carioca ficou meio pejorativo, né? Ficou meio pejorativo porque geralmente o paulistano, o cara que mora pessoa que nasceu na capital de São Paulo não gosta muito de carioca mesmo. É notório isso aí, cara. Paulistano não gosta muito de carioca e o contrário não ocorre. Não ocorre. Geralmente quando nós cariocas vamos nos referir aos paulistanos, geralmente é no sentido zoeiro da coisa, cara. A gente não tem ódio de paulistano, cara. A gente não tem. Eu tô falando tanto eu quanto muitos outros cariocas por aí. A gente não odeia paulistano. E outra coisa, a gente até pode odiar, né, o sotaque. Um dos diversos sotaques que tem aqui em São Paulo, o que a gente mais odeia é o não tô entendendo, o portão. Tanto é que o pessoal do Hermes e Renato, que era um grupo de humoristas cariocas, fez aquele personagem Bossa. Cara, o paulistano de classe média é aquela representação ali, cara. É o Bossa. Mas isso aí não quer dizer que a gente odeia paulistano, cara. A gente não gosta desse sotaque aí. A gente acha ridículo pra caramba. Mas enfim, foi como eu acabei de falar, cara. O paulistano geralmente não gosta de carioca. Não gosta. Então, como eu havia dito, ela não havia sido eleita. Mas isso aí não quer dizer muita coisa porque, cara, ela faz parte do MBL. E nada impede
de que vão forçar, a candidatura dela para vereadora nas próximas eleições, ou então para deputada, né, nas outras. Cada vez mais que o MBL fizer uma merda, cada vez mais em que os seus políticos fiquem um tanto desgastados, ou então sendo prejudicados, tipo como foi no caso do Arthur, eles sempre vão lançar caras novas, cara. Sempre vão. Sempre vai ter gente disposta aí a adentrar ao movimento, cara. Sempre vai ter. É por isso que eu acho que o MBL é o inimigo, cara. É o inimigo da direita. Eu acho que dá para você substituir, inclusive, o papel do Tucanato, que também é inimigo da direita. O Tucanato, como todo mundo sabe, é de esquerda. Se bem que o pessoal do PT para baixo, eles sabem disso aí, mas ficam com aquela dualidade forçada de que o pessoal o Tucanato é de direita. Não, não é de direita porcaria nenhuma. Eles chamam os tucanos de direita e chamam os bolsonaristas de extrema direita, né? Não, cara, extrema direita é o anarcocapitalismo. Mas ainda assim o pessoal prefere ficar nessa mentira, né? Prefere ficar movendo essa mentira aí. Então, para falar sobre a Amanda Vitorazzo, para terminar esse papo, eu estava pensando assim, cara, de qualquer forma ela passaria pano para o que aconteceu lá com o Arthur, relacionado justamente à fala dele às mulheres ucranianas, cara. Claro que ela passaria pano, inclusive ela fez um vídeo para falar sobre isso, ela passou pano, cara. Ela passou pano. Você acha que aconteceria algo diferente? Você acha que o resto da cúpula do MBL também não havia passado pano? É claro que sim, pô. É claro que sim, não dá pra você esperar que ela detonou, ela vai detonar. Não, ela não vai fazer isso aí. Por motivos óbvios, cara. Inclusive, nesse vídeo aí em que ela fez falando sobre esse caso, ainda bem que ela não foi tão hipócrita, quanto a Bárbara De Stefani lá do canal Te Atualizei. Porque a Bárbara, pelo que eu já havia falado em 2 vídeos, é uma mulher que tem dinheiro, certo? Ela faz aí uns vídeos com umas edições bastante simples, tipo aqui, certo? Mas ela, vou repetir, ela tem dinheiro, mas quando é para falar de um assunto trágico, mas em tons dramáticos, ela, eu acho que ela substitui por um celular mais chumbrega, com uma filmagem de uns 5 MP, e também não usa maquiagem justamente para te passar aquele estado mental, aquele suposto estado mental de tristeza, de depressão que ela poderia ter. Então ela quer que você absorva isso aí, que sinta obviamente a mesma coisa, ou então algo parecido. Aí a Amanda Vitorazzo não utilizou desse artifício aí para falar sobre essa situação do Arthur e das mulheres ucranianas, pelo menos ela não foi tão cara de pau a esse ponto. Isso aí não quer dizer que ela tenha alguma salvação, mas eu tô falando assim, eu não sei, cara, eu acho que ela nem pensou em fazer isso aí, se bobear, nem pensou. Se bem que esse pessoal aí do MBL, eles têm método para praticamente tudo que fazem, Então não me surpreenderia tanto se ela utilizasse da mesma cara de pau da Bárbara. Então é isso aí, cara. Eu não posso falar que eu fiquei exatamente surpreso pela negligência que o Conselho Tutelar deu a esse caso aí do pai, do moleque de 15 anos, ter incumbido ele a passar por aquela situação. Um moleque poderia justamente, não apenas apanhar, mas poderia ter tomado um tiro na cara, poderia ter tomado uma facada no bucho. Aí só dessa forma que todo mundo se mobilizaria contra o MBL. Mas o cara só tomou uns sopapos, então vai ficar elas por elas, vai ficar por isso mesmo. E já que não acabou as eleições, porque tem segundo turno aqui para governador para São Paulo, Tarcísio e o Haddad, e para presidente, Lula e Bolsonaro. Vou ter que votar no Bolsonaro de novo, não tem jeito. Mas ainda assim, cara, eu penso que justamente com o final, ao menos do primeiro turno das eleições, o pessoal colocou uma pedra em cima do assunto, cara. Colocou uma pedra. Não dá mais para você tentar extrair alguma coisa. Digo,
dá pra tentar extrair, mas acontece que, cara, não adianta você ter esse pensamento sendo que você não tem poder pra tal. Tipo assim, você não acha que se eu não fosse do conselho tutelar, você não acha que eu não faria de tudo pra tentar cavucar esse caso aí pra prejudicar o pai do moleque? É claro que eu faria isso, cara. Claro que eu faria. Mas como é complicado, cara, porque eu fico temendo que esses jovens aí, eles participando de MBL, participando desse pessoal que dá a impressão de que estão sendo autênticos no que fazem, né? Aí daqui a pouquinho esses mesmos jovens vão ser os nossos inimigos mais pra frente, né? Então é difícil, cara, você tentar engolir essa situação aí. Eu acho que nem você passando Hellmann's você consegue digerir isso aí direito.